Irmão, você tem que largar mão desse negócio de teologia. Teologia não te leva a nada, só a cegueira. Acompanhe este vídeo até o final para você saber a minha resposta. Deixe seu comentário depois que assistir o seu vídeo, né? E compartilhe se caso gostar. Não se esqueça de se inscrever. Na descrição do vídeo você encontra um bacharel em teologia. Vamos à resposta? Cara, é um negócio absurdo que eu ouço, né, de pessoas dizendo que teologia te cega. Aí eu pergunto, a Bíblia que você usa em língua portuguesa foi traduzida por quem? Por cavalos, anjos, gatos? Eu vou um pouquinho mais longe. A Bíblia que você tem em mãos, ela foi transmitida por quem? Por quem? Quem foram as pessoas que copiaram? Vamos lá. Foram cavalos? Foram mulas? Foram anjos? Não. Quem copiou, transmitiu a Bíblia, quem traduziu a Bíblia, foram teólogos. Foram teólogos. Foram monges. Foram padres. Né? Foram eles que transmitiram a Bíblia. Foram pessoas que viveram a sua vida em torno de estudar a religião. Aí eu vejo o nego falando, você tem que sair das religiões, não sei o quê. Ou você só conhece a Bíblia porque religiosos transmitiram ela. Isso eu menciono para o Novo Testamento. Os rabinos, as pessoas que mexem no judaísmo, né, os líderes também são religiosos. Então você fala contra a religião, mas é ela mesma que te apresenta a Deus. Ela mesma que te apresenta a Deus. Então o cara fala que a teologia cega, sendo que você só conheceu a verdade através da teologia, através dos teólogos. Sabe? É um negócio que... aí a pessoa fala assim, a teologia cega. Tá, existe sim aqueles teólogos que só vão vender a mensagem da igreja deles. Aí eles minimizam todo o conhecimento teológico, né, ou desconhecem todo o conhecimento teológico, minimizam, para dizer que a minha religião está certa. É isso. Existem aqueles. Só que teologia não é isso. Isso aí é evangelismo. Teologia, cara, é você estudar história, linguística, você estudar geografia, você estudar, de certa forma, guerras, né? Estudar outras religiões. Isso é teologia. Porque quando você conhece esses aspectos, fica mais fácil você compreender, fica muito mais fácil você compreender o que aconteceu aqui. Tem gente que acha que a Bíblia caiu do céu em língua portuguesa do século XXI, cara. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? A Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi escrita em grego koiné. A Bíblia foi copiada dentro de monastérios, né? Foi copiada dentro de monastérios, entendeu? Dentro de igrejas, foi copiada e é por causa disso que nós temos Bíblia. Né? E não venha dizer que foi dentro da Igreja Católica, não, que dentro da Igreja Católica, desde o século IV, o que é enfatizado é a Vulgata Latina. As cópias gregas elas foram grandemente copiadas pela Igreja Ortodoxa Grega, né? Pela região grega e pela região de Bizâncio. Então, que são regiões que se desligaram, né? Tiveram sempre problemas com a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, se você vir falar que a Igreja Católica transmitiu o texto grego, cuidado, a Igreja Católica desde o século IV, quando o Jerônimo fez a Vulgata Latina, ela sempre se preocupou com a Vulgata Latina. Tanto que no Ocidente, o grego ele deixou de ser falado por muito tempo e o latim passou a imperar, né, devido à Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Quando o Império Romano se desfez, olha que interessante, quando o Império Romano se desfaz, o grego deixa de ser a língua mundial, né? E aí a Igreja Católica Apostólica Romana, sediada em Roma, né? Ela, na cidade de Roma, ela enfatiza o latim e o grego quase que é esquecido, né? E quais são os lugares que continuam sendo usado o grego? Grécia, na região que a gente conhece como Grécia, na Hélade, e você tem em Bizâncio, que Bizâncio só vai cair em 1453. Aí você fala, nossa, e daí? E aí eu te pergunto, quando é criada a imprensa? 1455 por João Gutenberg. Quando é que começa o Renascimento? Depois da queda de Bizâncio. Por que o Renascimento
volta por causa da queda de Bizâncio? Porque os estudiosos que moravam lá na Turquia, que era Bizâncio, quando Bizâncio cai, é mudado pelo seu nome árabe Turquia, ou muçulmano, não sei bem. E aí, o que o pessoal faz? Junta as malinhas, junta os livros em grego e ó, queima chão para onde? Para a Europa. E aí você tem um renascimento do estudo do grego. Você tem um renascimento do estudo da cultura helênica. E aí você tem um negócio chamado renascimento. E aí em 1500 e pouquinho você tem um cara chamado Erasmo. Aí você fala, a Igreja Católica nunca esteve interessada no estudo do grego, sempre do latim. Quem renasce isso, e aí você tem um renascimento artístico e por aí vai. E aí você vai na história, irmão. Aí você vai na história. Mas se eu só lesse Bíblia, meu amigo, eu não saberia disso. Aí você fala, mas e o que isso tem a ver, Adolfo? O que isso tem a ver é que você vai ter a impressão, né? Você vai começar a ter o Novo Testamento grego impresso. E aí ele começa a ser... Aí você tem o início da história do texto Receptus, né? Você tem aí o período desse texto bizantino, né? Que o único representante por mais de 300 anos foi o texto Receptus, né? De maneira impressa. E você tem tudo isso influenciando as Bíblias que nós utilizamos hoje, né? Aí depois você vai ter o texto eclético, o texto majoritário, né? E por aí vai. E aí você fala, nossa, Adolfo, é importante eu conhecer a queda de um império chamado Bizantino, porque foi ele que copiou a maior parte das cópias bíblicas até hoje, que não tem ligação nenhuma com Roma. Aí alguém vem falar, não, a Roma adulterou as Bíblias. Onde? Se ela adulterou, você tem o original, então se você tem o original, você consegue conferir. E de fato, a gente olha, se a Igreja Católica nunca teve interesse de adulterar a Bíblia. Não teve. Historicamente ela não teve. Aí você fala, por quê? Por dois fatores. A Igreja Católica, ela tem a tradição como base também, né? Eles não têm só a Bíblia como regra de fé, mas eles também têm a tradição, têm os concílios e por aí vai. Outra, a Bíblia também é uma das bases da Igreja Católica. Se ela mexer em alguma coisa da Bíblia, ela destrói a sua própria base bíblica. Ah, mas por quê? Porque a tradição, ela na mentalidade católica, ela se sustenta através da Bíblia. E a Bíblia é sustentada através da tradição. Então, se ela altera alguma palavra da Bíblia, o que acontece com esse círculo? Ele é desfeito. Então, um católico ele não vai alterar a Bíblia. Mas a Igreja Católica... Não. Tudo bem, a Igreja Católica ela fez suas declarações de fé. Ela faz suas declarações de fé que, particularmente, eu olho estão contrários à Bíblia. Porém, ela não tem interesse em alterar e adulterar a Bíblia. Ela não teve esse interesse. Mas teve um monge anglicano, um monge católico, um padre católico que queimou as Bíblias lá de William Tyndale. Sim, localmente. E ela também nunca teve controle sobre todas as cópias do Novo Testamento. Lembrando que a maior parte das cópias gregas vem de Bizâncio, onde que eles tinham uma liderança eclesiástica independente da Igreja Católica Apostólica Romana por muito tempo. E você tem vários monastérios que também eram independentes da Igreja Católica Apostólica Romana. Então falar que a Igreja Católica Apostólica Romana adulterou a Bíblia é um exemplo. Aí eu volto. Nossa, por que você falou tudo isso? Eu quero ver você falar de Bíblia. Só que existe todo um pano de fundo que você precisa conhecer histórico, cultural, para poder falar de Bíblia. Né? Para você poder falar de Bíblia. Não tem como. Não tem como. Quem é que traduziu a primeira Bíblia para a língua portuguesa? Um cara chamado João Ferreira de Almeida, que era um líder religioso calvinista. Você mete tantos paus nos calvinistas? Tá lá. Mete o pau nos adventistas, mas veja o trabalho que eles têm feito na questão arqueológica no Brasil, né? A contribuição acadêmica que os teólogos adventistas têm feito, mas você desce o pau na religião. Então, a teologia ela vai muito além do que a minha religião diz. Ela vai muito além do que minha religião diz. Ela vai muito além do que a sua religião diz. Estudar Bíblia não é só versículo bíblico, não é só você ter uma porrada de versículo bíblico. Peraí,
Existe todo um questionamento que a gente pode colocar, mas isso você só aprende na teologia. Considerando, levando em consideração outros aspectos históricos também, né? Como eu acabei de colocar vários aspectos históricos. E aí eu volto para os religiosos. Aí você vai descer o pau nos religiosos. Você vai descer o pau nos teólogos. Mas cara, quem é que traduziu a Bíblia? Foram anjos? Não foram anjos. Foram pessoas que dedicaram anos estudando grego, hebraico, latim. Sabe? É isso. Pessoas que estudam história. Então, pode chorar, pode espernear, mas meu amigo, a teologia ela é extremamente importante. Ela não leva a cegueira. Ah, mas eu não sabia disso. Tá vendo como você? A sua visão é limitada? Quando você tem um conhecimento, um método teológico, a sua visão ela expande, não cega. Só que para uma pessoa que está acostumada só a ler versículo bíblico, pô, você está desviando o assunto, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, você tem que apresentar um pano de fundo, uma bagagem histórica para depois entrar no texto bíblico e explanar a grandeza do texto bíblico. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Na descrição do vídeo você vai encontrar um bacharel em teologia, caso você queira se tornar teólogo, caso você queira se tornar aluno nosso. Então, na descrição do vídeo você tem um bacharel em teologia, caso você quiser estudar grego, tirar dúvidas, alguma coisa. Meu telefone está na descrição. E é isso aí. Tamo junto no campo de batalha. Também, caso goste dos meus vídeos e quiser dar um apoio financeiro, na descrição do vídeo você encontra meu Pix, né? Meu número é meu Pix, tá? Você pode estar fazendo uma doação, beleza? Tamo junto no campo de batalha. Fique com Deus e fui!